Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje. Agora nós temos ciências, certo? Então vamos lá. Então, nosso conteúdo de ciências hoje, dia 11 de maio de 2020, nós vamos ver cadeias alimentares e teias alimentares. Bastante atenção, tá, meus amores? Então, agora que você já sabe como os seres vivos podem se classificar quanto ao tipo de alimentos, como, por exemplo, os herbívoros, eles nutrem-se somente de plantas. Os carnívoros nutrem-se apenas da carne e de outros animais. Os onívoros nutrem-se de plantas, carnes e fungos. Como já falei na aula anterior, nós estamos enquadrados nesta classificação de seres vivos. Os hematófagos, eles nutrem-se de sangue. E os insetívoros nutrem-se de insetos. Os detritívoros alimentam-se de restos orgânicos provenientes de outros seres vivos. Então, vamos compreender o que são as cadeias alimentares através de alguns esquemas. Então, vamos observar o nosso primeiro esquema. Aqui no nosso primeiro esquema, nós temos o quê? Nós temos a planta, que é essa folhinha, que é um produtor, que ele produz seu próprio alimento. Nós temos em cima da folhinha, nós temos uma larva, que é um inseto, que está se alimentando da folhinha, que é um produtor, que vai servir, a larva vai servir de alimento para o pássaro pequeno, e o pássaro pequeno vai servir de alimento para a serpente. E todos eles vão servir de alimentos para os fungos e as bactérias. Então, a folhinha eu vou chamar de produtor, a larva eu vou chamar de consumidor primário, o pássaro eu vou chamar de consumidor secundário e a serpente eu vou chamar de consumidor terciário, que vão servir de alimentos, vão virar decompositores para os fungos e as bactérias. Ok? Então é isso. Vamos observar o próximo esqueminha. Então, observem a mesma cadeia alimentar exibida agora de modo esquemático. Então, nós temos a planta, temos a larva, temos o pássaro e a serpente. E tinha também os fungos e as bactérias. Então, a planta é um produtor, a larva é um consumidor primário, os pássaros são consumidores secundários e a serpente consumidor terciário. E todos eles vão servir de alimentos para os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, aqueles que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, são chamados de consumidores primários. O que se alimentam dos herbívoros são os consumidores secundários e os que se alimentam de consumidores secundários são denominados consumidores terciários e assim por diante. Ok? Muito bem, então vamos observar agora esta teia alimentar. Prestem bastante atenção, porque as cadeias alimentares, elas são um pouco mais simples. A teia alimentar, ela já é um pouquinho mais complexa, porque ela faz a integração de diversos seres vivos, certo? Então, como nós podemos observar no esquema, a teia alimentar, ela é composta de várias cadeias alimentares que se conectam. Eu vou dar agora, quero que vocês olhem para a imagem e observem
3 exemplos de cadeias alimentares representadas nessa teia. Então, primeiro eu tenho o quê? A grama, que serviu de alimento para o coelho, que serviu de alimento para o gavião. Este é o primeiro exemplo. O segundo alimento, nós temos de novo a grama, que serviu também de alimento para o grilo, que serviu de alimento para o sapo, que serviu de alimento para o gavião. As águas. Terceiro exemplo, as águas. Elas servem de alimento para os peixes pequenos, que serviram de alimento para o peixe grande, que serviu de alimento para o gavião. Então, esses são os 3 exemplos que eu quis demonstrar, mas tem diversos outros neste mesmo esqueminha aí. Nós podemos observar também o quê? As águas, que estão bem aqui, ó. As águas, que serviu de alimento para o caramujo, já o caramujo serviu de alimento para os peixes. E tem outros mais aí, porque há uma inter-relação de diferentes cadeias alimentares que formam esta teia alimentar, certo? Então, olha aqui mais nesse esquema aqui para você ver direitinho. Nós temos aí, então, a garça, estão vendo aí? A garça, né, que vai se alimentar do peixinho, do peixe grande, que vai se alimentar do peixe pequeno, que o peixe pequeno vai ser alimentado pelo caramujo. Vamos começar aqui do começo. Então, aqui nós temos as plantas e os fungos, que vão servir de alimento para o caramujo, que vai servir de alimento para os peixes pequenos, que vai servir de alimentos para os peixes grandes, e os peixes grandes vão servir de alimento para a garça. Então, esse é só mais um pedaço daquele mesmo esquema que a gente acabou de ver, certo? Então, são todos esses exemplos que nós temos nessa teia alimentar de cadeias alimentares. Muito bem, então após essas explicações que eu acabei de dar para vocês sobre cadeia alimentar, sobre teia alimentar, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Primeiramente, você vai fazer a atividade proposta do seu livro. Na página 11, você vai copiar essa questão no seu caderno e vai dar exemplos de 3 cadeias alimentares que você vai ver naquele esquema que eu coloquei aí sobre a teia alimentar. Capricha a letra, faça o cabeçalho, tudo bonitinho, e não esquecer de registrar tudo na agenda. A segunda coisa que você vai fazer